E o trabalho interessante, muito legal e muito profissional que eu vejo da Carol e do Vinícius é essa questão de mostrar que a dança ela não tem nenhum cunho a mais do que simplesmente você doar para o outro o que você tem de melhor, que é o respeito, que é o carinho, que é o abraço e que é isso, todo mundo pode se amar. E a gente pode se amar de várias formas, né? A dança é uma forma muito especial de amar. A nossa história começou assim. Eu tinha acabado de mudar para Brasília, fazia pouco tempo que morava aqui, e eu sempre fiquei com vontade de fazer dança de salão, porque meu irmão fazia, mas eu não sabia nem dois para lá, dois para cá. E de repente resolvi entrar numa academia que era de malhação mesmo e tinha aula de dança de salão. E foi lá que eu conheci a Sara, que hoje é minha esposa. Eu sempre fui apaixonada pela dança, e o Zuki sempre foi algo que foi extraordinário, assim, que ele começava a tocar uma música de Zuki, o coração chega e disparava. A gente sempre se identificou, sempre achou uma dança muito bonita. E foi lá que eu tive a grande sorte, né? O destino me trouxe o meu amor, o amor que vai ser meu pra vida toda. E eu tinha um grande sonho, que era dançar. Quando a gente foi se casar, depois de muitos anos isso, né, porque a gente começou a dançar em 2010, casamos em 2017, a gente ficou com vontade de representar para as pessoas qual seria aquele momento que a gente se conheceu, como foi. E a dança sempre foi pra gente uma coisa muito importante, porque a gente se conheceu ali. Então, no dia do casamento tinham duas coisas muito importantes, muito mesmo, que era o sim, que era a promessa que a gente ia fazer um pro outro perante Deus, e a dança. Nossa, a festa podia acontecer mil coisas, mas se a dança desse tudo certo pra mim, tava ótimo. Então, com uns 8 meses antes do casamento, a gente falou, vamos procurar alguém pra gente conseguir fazer a coreografia. E a gente tentou procurar alguns profissionais, porque a gente não conhecia mais ninguém, como a gente estava bastante tempo fora. E aí a gente procurou uma prima fazia dança, aí eu falei, por favor, me indica um professor. E aí ela me indicou um professor, e aí falou, não posso, indicou um outro professor que a gente não gostou muito, foi uma coisa muito fria. Porque parecia que o professor não ia comparecer às aulas para montar uma coreografia com a gente. E eu, na verdade, estava procurando uma coisa mais que me representasse mais aquele momento que ia ser tão importante na nossa vida. E de repente alguém indicou Carol e Vinícius. E aí eu falei, não conheço, mas vamos lá, vamos atrás. E aí todos os professores eu começava a ver vídeo. E aí quando eu comecei a ver os vídeos do Vini dançando, eu sentia algo diferente naquela dança. E eu falava, Douglas, eu quero isso, ele está representando esse sentimento que eu busco. E a gente se identificou demais, falou, nossa, eles dançam de uma maneira muito bonita, muito gostosa, com muito respeito. E vendo os vídeos a gente ficou apaixonado. E aí a gente ligou um dia, então ele falou, vem aqui, vem na nossa aula para vocês conhecerem. Aí eu, tá bom, vamos lá, Douglas e tal. Eu lembro que a gente chegou, eles foram super receptivos. Eu estava tremendo, assim, ó, nervosa. E a gente chegou, fez a aula e eu falei, é isso. Eles conseguiram. E a Carol estava na aula, foi o primeiro contato com a Carol que eu tive também. E aí eu falei, quero. Desde o início, quando a gente começou a fazer a aula de dança com eles, montar a coreografia, eles deixaram claro que não iam simplesmente montar uma coreografia, mas sim iam nos dar aulas, passar todos os conceitos durante muito tempo antes de começar a montar essa coreografia, para a gente ficar mais seguro, para a gente dançar, não simplesmente fazer alguma coisa mecânica, mas sim uma coisa que tivesse mais amor, tivesse mais segurança, tranquilidade. Até porque se de repente a gente errasse, né, lá na coreografia, a gente consegue se virar, porque a gente ia estar dançando e não simplesmente com alguma coisa decorada, mas sem propriedade daquilo. No início vieram as organizações do casamento, vieram as coisas. Tinha dia que eu queria jogar o Douglas do outro lado da casa, de qualquer lugar. E o Vini, na hora que a gente chegava, que ele via que a gente estava nervoso, discutindo por alguma coisa, né, porque é coisa de casamento. Ele só apagava a luz e eu falava, ah não, lá vem, vai mandar eu abraçar. Foi muito interessante porque
como o processo de casamento ele é muito delicado, durante todo o tempo que a gente estava fazendo aula com eles, antes de casar, foram quase que nossos psicólogos, né? Porque a gente tinha vários conflitos, tanto nós como casal, quanto de fornecedores e toda aquela tensão para casar. Então, quando a gente ia fazer a aula com eles, era um momento que a gente estava se abraçando. E foi a coisa mais fantástica que tinha na vida, porque assim, a gente conseguia pausar, a gente conseguia respirar e estar junto, e eles tinham esse feeling. Imagina, no ensaio, que o professor podia só falar, meu Deus, esses dois não se entendem, meu Deus, esses dois não se conectam, né? Então a gente parava, tinha que se abraçar, desacelerava. E isso foi um trabalho que veio até o dia da coreografia, que a gente foi montando e foi ficando lindo. E eu fui, meu Deus, e agora? Chegando o dia da apresentação. E uma das coisas bem legais que aconteceu, para a gente ficar bem calmo, ficar mais seguro, foi que a Carol e o Vinícius, eles nos sugeriram, na verdade, que nós apresentássemos a coreografia antes, para 2 turmas que eles tinham, né? A gente precisa treinar de alguma forma, né? E eu até então nunca tinha apresentado em público. É engraçado que a gente ia fazer a apresentação para os nossos familiares, para os nossos amigos que não dançam. Então qualquer coisa que nós fizéssemos ia estar bom, ia estar muito legal para eles. Mas a gente queria uma coisa muito bem feita que de fato representasse todo esse carinho, todo esse amor. E aí a gente foi apresentar em 2 academias. Na primeira vez, eu acho que até o vídeo tremia, assim, de tanto que minha perna tremia. Foi não sei explicar, mas foi um sentimento gigante, assim, de você poder apresentar, de ver as pessoas que estavam ali, que queriam te abraçar junto e você poder demonstrar esse amor que a dança estava transmitindo, que era o que a gente mais queria, né? E foi sensacional. E aí na segunda apresentação eu já estava bem. No dia do casamento, eu não preciso nem falar, né? Eu estava do jeito que eu sempre sonhei. Eu flutuava e olhava pro Douglas. É como se ninguém existisse, assim. Foi uma coisa extraordinária, foi uma preparação com muito carinho. Era como se através da dança a gente pudesse eternizar e marcar, rememorar o momento que eu e Sara nos conhecemos, que era tão especial. Então na hora que a gente estava dançando, né, até pelo vídeo que a gente vê hoje em dia, dá pra ver como a gente sorria, como a gente se amava e como dançar era especial, né? Por mais assim, depois a gente vê hoje em dia e vê que teve um errinho ou outro, mas não importa, assim, o trabalho todo que foi feito foi fantástico. Eles foram convidados do nosso casamento, estavam lá. Aliás, foi o Vini que filmou e ficou a melhor filmagem da nossa dança. No dia do casamento eles estavam lá, estavam com a gente, fez a filmagem mais linda do mundo, que eu assisto e mando pra todo mundo, adoro. Quando eu sinto saudade, até quando eu brigo com o Douglas, eu assisto a filmagem, porque aquele momento me faz lembrar por que eu escolhi estar ali. E essa relação foi tão especial deles terem ficado todo esse período com a gente, fazendo os ensaios, montando a coreografia, terem participado do nosso casamento, a gente conseguiu entender que eles eram uma peça muito importante lá. E depois que a gente casou, foi para a lua de mel, voltou, ficou aquela saudade, sabe, de reencontrar os amigos, porque eles se tornaram pessoas muito especiais pra gente. Eu brinco que assim, eu serei eternamente grata pelo que eles fizeram, que eles realizaram um sonho que eu, sério, foi uma realização, assim, que a cada ano que passa, a dança vai me trazendo mais presente, mais carinho, assim, mais amor, mais amigos, mais família. E eu já tô falando, quando for meus 10 anos de casado, vai ter coreografia de novo.